vendo, ele foi correlato a uma quantidade relativamente grande de amigos, de pessoas que já foram nossos alunos em outros cursos, que vieram me perguntando assim nos últimos 2 meses. Muita gente perguntando sobre o final dos tempos, se a carta deixada por Geraldina Chico era real, se houve transferência para 2021, 2022. Então, muitas pessoas com dúvidas em relação ao que se refere ao final dos tempos, ao juízo final, essa emigração, emigrar é botar para fora, imigrar é trazer para dentro, dos espíritos em relação ao nosso planeta. O que é esse terceiro milênio? O conceito do apocalipse, da besta, da chamada besta, que consta na Bíblia, e é o conceito da ciência da verticalização do eixo da Terra. Então a gente resolveu condensar isso e bater um papo sobre exatamente esses temas que são tão controversos, muita gente especula sobre ele, então a gente achou interessante falar sobre ele. Bom, a gente vai começar primeiro falando do tempo. Lembrando que o tempo é uma relação do orbe. Por exemplo, o tempo de 24 horas, que significa uma rotação do planeta Terra sobre o seu próprio eixo, se nós compararmos com Saturno, com Netuno, a gente vai ver que um giro completo não vai dar 24 horas. Peraí, Marcos, você está querendo dizer o quê? Que a relação do tempo ela é extremamente específica ao orbe que a gente está encarnado. Um dia no planeta Saturno corresponde a 12 dias no planeta Terra. Então, quando a gente fala, por exemplo, se referindo a outro espírito, ele tem tantos anos, a gente sempre fica imaginando com o número de anos da Terra e esquecendo que, na realidade, o ano, o dia é dado na rotação e o ano é dado na translação, que é o dia em volta do Sol, que dá mais ou menos 365 dias. Mas essa relação ela é específica para cada planeta. Então, quando a gente fala que a gente está no final dos tempos, que tempo? Cara pálido? Tempo da Terra. Primeira coisa. Então, o tempo da Terra não é igual ao tempo, por exemplo, que se estabelece na relação do universo. E a maioria dos espíritos, quando realizam coisas, eles realizam num conceito fora do tempo e fora do espaço. A gente não consegue, às vezes, entender esse conceito atemporal, porque a gente ainda não tem a ciência que possa corroborar. Então, a ciência agora, nos últimos 10 anos, começou a entender que talvez exista uma partícula, como tem várias partículas aqui no planeta Terra, nós conhecemos o 118, que é a tabela periódica, mas existe uma partícula chamada cronoton. Essa partícula chamada cronoton, ela define a ação no tempo. Ou seja, se você fez uma ação, você queimou essa partícula, como se fosse um chip. Então, se você quiser, posteriormente, no futuro, voltar ao passado, e isso é feito pelos espíritos, os espíritos, quando vão estudar a história, eles não abrem uma tela ideoplástica ou mental e ficam, olha, aqui aconteceu isso. Não, eles vão lá no tempo. Eles viajam no tempo. Então, a viagem no tempo, já tem quase 50 anos que a ciência está tentando provar, uma hora eles vão conseguir. E qual é hoje a explicação da física quântica? Porque se você queimou essa partícula de cronoton, é como se fosse um chip que você vai passar no pedágio. Se eu tentar passar de novo, não vai dar, porque eu já queimei aquela partícula. Então você pode sim, a nível espiritual, viajar no tempo, mas você não altera o acontecimento, porque você queimou aquela partícula. Então, quando a gente fala no tempo, nós estamos falando no tempo do planeta. Aí você fala assim, bom, o planeta está chegando então no final, ao final dos tempos? Não, porque esse tempo, que na realidade se refere ao planeta, ele está dizendo mais sobre o mundo do que o planeta. Tem diferença entre o mundo e o planeta? Sim. Mundo é intervalo vibracional. Planeta é o orbe condensado de matéria. Aí você fala assim, então peraí, o tempo que se refere aqui, na realidade, está chegando, ou se esgotou, está chegando no final, mas não na relação planetária, e sim na relação do mundo que, na realidade, nós fazemos parte. Então, o planeta Terra
faz parte dos mundos de expiações e provas. E o conceito não é provas e expiações, é expiações e provas. Porque na prática, primeiro você expia, para depois passar pela prova. Então quando você vai pegar no Evangelho, na Gênesis, você vai reparar que a expiação vem primeiro, expiação e prova. Então o mundo que nós vivemos é um mundo de expiações e provas. E esse mundo de expiações e provas, ele realmente está se esgotando. Então nós poderíamos dizer com muita tranquilidade que o mundo está chegando ao fim. Vamos chamar. O mundo está chegando, sim. Nós estamos no final do mundo. No mundo de expiações e provas. Onde o intervalo vibracional dos espíritos que têm condição de habitar o planeta Terra, que está numa transição para um novo legado, que é o legado de regeneração, eles, se não tiverem esse intervalo vibracional, eles não vão mais conseguir estar na Terra. Por quê? Porque altera a psique. Alterando a psique, você não consegue a habilidade de ordenar o pensamento. Então você não consegue ficar no planeta. É igual se você descer um umbral muito profundo e na realidade, você tentar sair desse umbral profundo para uma esfera superior, o nível de vibração é mais alto. Então o que vai acontecer? Você não vai conseguir. Por isso que quando a gente diz assim, olha, a cada qual segundo o seu merecimento, você consegue entender assim, você não faz uma pedra boiar na piscina, a pedra afunda. Então a densidade do perispírito, a densidade que é, na realidade, o contexto de estruturação do corpo sutil, é que vai definir o mundo e vai definir aonde você vai se situar dentro desse mundo. Porque dentro do próprio planeta Terra, que é um mundo de expiações e provas, nós temos níveis diferentes. Por exemplo, nosso lar é umbral. Muita gente fala, nosso lar é umbral. Só que é um umbral assim, privilegiado, onde a densidade não é tão alta. Onde nós conseguimos ver espíritos que já venceram a maldade e apresentam atitudes, pensamentos, palavras mais coadunados com os exemplos do Evangelho do Cristo do que com a maldade. Então, na realidade, a cada qual segundo o seu merecimento. E isso é definido o quê? Pela densidade que você porta enquanto corpo espiritual. Então, o final dos tempos se refere ao final do mundo de expiações e provas. E aí a gente vai entender em Kardec, na Gênesis, no capítulo 17, no item 57, o que os espíritos falam para Kardec sobre isso. Ninguém o sabe quando é esse final dos tempos. Ninguém podia precisar com certeza. Por quê? Vai depender o quê? Do próprio desenvolvimento dos espíritos. Porque eles precisam aumentar seu padrão vibracional para que o planeta Terra entre numa nova faixa vibracional de mundo. E aí, com essa média, você fala assim, opa, saímos do mundo de expiações e provas e acabamos de entrar na regeneração. Por isso é que é necessário encarnar nesse planeta, que na realidade está em transição de mundo, espíritos com padrão evoluído, mais evoluído que nós. Para quê? Para aumentar a média. A nossa média, vamos dizer assim, um pouco baixa. Então a gente precisa de espíritos mais evoluídos, e aí a gente pode até pensar um pouquinho quem são esses espíritos. A grande maioria dos espíritos que estão encarnando, principalmente de 2000 para cá, são espíritos que, dentro do conceito de progresso espiritual, estão muito mais adiantados do que nós. Por quê? Eles eram espíritos que habitavam um mundo de regeneração, já chegando ao seu final, e optam, por opção, encarnar num mundo que está iniciando esse processo. Ou seja, num planeta que inicia a regeneração, eles poderiam tranquilamente encarnar num mundo similar ao finalzinho lá dos tempos de regeneração deles. Mas por uma questão de misericórdia, de auxílio, porque na realidade, dentro do sistema solar, dentro da nossa galáxia, dentro do nosso universo, e dentro dos bilhões de universos que existem, e cada bilhão de universos tem bilhões de galáxias, existem vidas. E chega a ser até piada imaginar que Deus criou nosso planeta, o nosso sistema solar,
um sistema solar com bilhões de outros sistemas solares, né, compondo a nossa galáxia, que é a Via Láctea, e essa galáxia, com outros bilhões de galáxias, compõe um universo, um dos universos possíveis que a gente conhece. Aí você fala assim, não, mas só tem, né, o Deus criou tudo isso só para botar a vida no planeta Terra. Chega a ser até uma coisa, né, bastante complicada de você pensar, poxa, onde é que Deus errou? Ele criou tantos mundos, né? Jesus falou, há muitas moradas na casa do meu pai, e só botou vida no planeta Terra, como diria Carl Sagan, nesse pálido ponto azul, pequenininho. Tem alguma coisa errada, né? Então a ciência daqui a pouco vai começar a entender, né, que existem vidas em outros planetas, em outros sistemas solares, em outras galáxias e até em outros universos. O que na realidade a ciência ainda não consegue entender é que quando a ciência manda uma sonda para Marte, para Netuno, para Saturno, para Urano ou qualquer lugar, ele esquece que os instrumentos que nós temos, eles não conseguem captar coisas fora da matéria que conhecemos, que é a tabela periódica com 118 elementos. Né? Só para lembrar, né, o Isaac Newton, que está reencarnado como Steve Hawking, ele, dentro dos seus estudos, né, sobre as galáxias, sobre o universo, ele chegou à conclusão que a matéria que nós conhecemos representa apenas 4% do universo. Existe 23% de matéria escura e 73% de energia escura. Poxa, Marco, peraí, se eu fizer uma regra de 3 simples, 4% é 118. Se eu fizer uma regra de 3 simples para entender esse total, eu vou chegar em mais ou menos 2.950 partículas que são possíveis apenas no nosso sistema solar, que é um. E dentro da nossa galáxia, que é a Via Láctea, né, existem milhões, bilhões de sistemas solares. Vocês vão ver depois no final, eu vou mostrar, né, a nossa galáxia, a Via Láctea, e nós estamos no esporão de Órion. Um pedacinho ali, aquele pontinho, é o nosso sistema solar, o nosso solzinho lá, bonitinho, né, que nos dá vida. Então, os espíritos disseram o seguinte, ninguém sabe de fato quando é que vai chegar esse final do instante. Por quê? Porque depende do quê? De nós. Depende da nossa reforma íntima. Depende do nosso esforço para a gente domar as nossas más tendências e inclinações. E lembrando Jesus, os mansos e pacificadores, não pacíficos, herdarão a terra. Então, nós temos que ter merecimento para continuar no planeta. Então, somos nós que vamos definir quando isso vai acontecer. É óbvio que a espiritualidade faz uma projeção. Eles têm uma tendência. Né? Joana diz que o final da transição é 2052. Chico mesmo, né, em conversa deixada em carta para Geraldinho, disse que houve um adiamento, tem até um livro, né? Não é mais 2012, foi para 2021. Então, você começa a ver que vai ter um período que, na realidade, o planeta vai ter que se adaptar para esse novo padrão de intervalo vibracional. Então, nem mesmo o filho, mas, quando fala filho, estamos falando o quê? Do Mestre Jesus. Mas, quando chegar o momento, os homens serão advertidos por meio de sinais precursores. Opa! Você está querendo dizer que quando chegar o final do mundo, existem sinais precursores? Sim. Esses indícios, porém, não estarão nem no Sol, nem nas estrelas. Mostrar-se-ão no estado social e nos fenômenos mais de ordem moral do que física. Ele não está isentando os fenômenos físicos. Está dizendo que os fenômenos terão uma ordem muito mais moral do que física, mas ele não isenta os fenômenos físicos. Até porque, para que haja realmente um novo intervalo vibracional, nós temos que tirar muitas densidades. E, na realidade, essas densidades têm um umbral profundo. E uma das formas de fazer isso é fazer o quê? Correr placa tectônica. Produzir vulcões que joguem, né, só lavas para fora, para poder o quê? Começar a depurar o planeta. A água tem que lavar muita coisa que está aí, né? Em ambientes muito densos. Aí você fala assim, puxa, Bejara, está falando de tsunamis, terremotos, estou falando alguma novidade? Estou falando
falando alguma coisa do que a gente já não esteja vivendo? Não. Então, poderíamos dizer que esses são os sinais precursores. Né? Porém, os fenômenos de ordem moral serão maiores. Né? Agora está na internet, aí, no YouTube, né? Dizendo que o Chico, no programa Pinga Fogo, ele fez menções a um juiz de uma nova ordem, uma nova geração, que estaria começando a colocar fim naquilo que nós poderíamos chamar de desagregação moral. Né? Será que é o Moro? Não é? Se especula, né? Mas que começamos a entender que há necessidade de novos jovens assumirem o judiciário, assumirem, né, os postos de advocacia, a engenharia para não fazer obras com areia da praia, para não cair. Ou seja, começar a ter um pouquinho mais de qualidade na sua ação, no seu pensamento, na sua forma de conduzir. Isso é inevitável. Que essa nova geração que está encarnando, vinda de outras, não só sistemas solares, até de outras galáxias, né, optaram em vir para cá para ajudar o planeta. Então eles vão assumir postos de comando. Ok? Então, o final dos tempos é o fim do mundo de expiações e provas, quando ocorrerá o juízo final. Isso está escrito na Gênesis, estamos usando a própria referência, né, dada pelos espíritos a Kardec. Então vamos ver então o que é o juízo final. O que é o juízo final? É o julgamento de nossa própria consciência sobre a possibilidade de continuar ou não no planeta Terra. Quem é o nosso maior juiz? Somos nós mesmos. Tem uma passagem do Céu e Inferno, Michel, o nome do Espírito. Ele começa a narrar, quando ele faz a descritiva, isso é relatado no livro, que uma luz, logo depois que ele desencarna, uma luz muito forte, muito poderosa, incomodava ele. E ele achou que era algum espírito, né, tentando mostrar o erro dele. E ele tem uma hora que ele pede clemência, ele não aguenta mais. E o mentor se apresenta. Quando o mentor se apresenta, ele fala assim: o que você acha que é essa luz? Ele falou assim: não sei, eu fui muito fútil quando eu estava em capítulos de luz. Ele, mais ou menos, porque na realidade essa cobrança é da sua própria consciência. Porque as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. Puxa, peraí, Marcos, você está querendo me dizer que eu sou o maior juiz de mim mesmo quando eu desencarnar? Se não faz isso encarnado, vai aprender a fazer desencarnado. É você que vai se cobrar, não são os outros. Não é ninguém que vai botar o dedo e falar: você errou. É você que vai ficar com vergonha dos erros que cometeu e do tempo que perdeu sem fazer o que deveria ser feito, que é a sua reforma íntima. Aí você fala assim: puxa, peraí, existem outros livros sagrados que falam sobre isso? Sim. Krishna, quando em um diálogo com Arjuna, no Bhagavad Gita, ele cita que é praticamente um suicídio espiritual, um encarnado passar pelo planeta Terra sem entender a necessidade de melhora contínua. Poderia citar o Bardot Todol, que é o livro tibetano dos mortos, poderia citar a Torá judaica, poderia citar, né, o Alcorão, que também tem passagens muito belas, né, e é muito mal interpretado hoje, né, pelo Islã. Então você começa a ver que os livros sagrados todos já sabem disso. Kardec, a grande sacada, né, do espiritismo através de Kardec, foi ele trazer para o natural o que era considerado sobrenatural, de uma forma muito objetiva, mostrando que existe uma base de ciência, existe uma base de lógica, de razão, porque a fé tem que ser raciocinada, eu tenho que entender os processos, como a fé opera. Mas também não adianta ter só a fé se não houver obra, como diria Paulo. A fé sem obra é morta, tem que trabalhar. E qual é o maior trabalho? Vocês me dizem. É com quem? É com o próximo ou é consigo mesmo? É consigo mesmo. Porque se você não souber amar a si mesmo, você não vai aprender a amar o próximo. Então o maior trabalho é você com você. É você começar a mudar suas atitudes, mudar suas formas de pensar, mudar as suas maneiras de agir enquanto, né, numa sociedade, porque a partir da mudança você cria o hábito e o hábito faz a cultura. E a mudança cultural e habitual transforma você. Então primeiro eu mudo, para depois eu me transformar.
E a transformação é um estado de consciência galgado acima. Então, para que nós possamos nos transformar, nós precisamos iniciar o quê? Uma repetição de mudanças. Uma repetição de coisas que não mais cabem na nossa vida. Como ofender o próximo, querer o mal ao próximo, fazer coisas que a gente não gostaria que nos fizessem, fazer ao próximo. Então, se a gente começar a entender isso, caramba, a gente vai acelerar o nosso processo. E é isso que a espiritualidade superior espera de nós. Então, esse juízo final, na realidade, ele é feito por quem? Por nós. Somos nós que vamos definir se vamos ter ou não condições de sermos os herdeiros da terra. Como diria o nosso Mestre Jesus, os mansos e pacificadores. E existe uma diferença entre pacífico e pacificador. Pacificador é aquele que produz a paz. Pacífico é aquele que não perturba ninguém. Não, eu tenho uma paz. Beleza, mas você não está produzindo a paz. Então, quando você vai fazer a tradução lá do grego, né, do koiné, que era a língua, a maioria dos discursos de Jesus eram feitos em koiné, né, que era uma espécie de um grego popular, como se fosse um inglês, todo mundo entende um pouquinho hoje. Né? Então, quando Jesus senta na rampa de Curum-Hatim para fazer o Sermão do Monte, ele olha e fala assim, puxa vida, tem gente de tudo que é lugar. Eu não posso falar na língua do judeu, eu vou falar em koiné. Koiné todo mundo conhecia. Era como se fosse hoje um inglês. Né? Então Jesus faz o discurso nas rampas do Curum-Hatim, do Sermão do Monte, em koiné. E muitas das passagens que foram transcritas, né, em transliterações, posteriormente, lá na frente por Constantino, né, tinham muita dificuldade de tradução, porque eles às vezes não dominavam bem, né, a língua judaica e nem tampouco às vezes o koiné, né, e tinha que passar para o latim. Então muitas adulterações foram feitas, muitas alterações que não existiam foram feitas. Por exemplo, Jesus jamais falaria, né, naquele momento da crucificação, Pai, por que me abandonaste? Não dá para imaginar Jesus, um porte espiritual, um ser completamente de luz, mostrando uma espécie de insatisfação. O Pai, ele sabia tudo o que ia acontecer a ele. Ou outra passagem também, né, do Sermão do Monte, né, pobres de espírito, bem-aventurados os pobres de espírito. Tradução errada. Não está escrito pobres de espírito, está escrito pobres pelo Espírito. Então, em nome do Espírito, eu me empobreço, eu não acumulo riquezas no mundo material. É isso que está escrito. Esse conceito de juízo final é feito pela nossa própria consciência, porque somos nós que vamos definir, de acordo com as nossas atitudes, nossas palavras, os nossos pensamentos, se vamos ou não vamos ter condições vibracionais de continuar no planeta. Marco, vão conseguir enganar o mundo espiritual? O cara que tem uma vibração muito densa, ele vai conseguir ficar aqui? Não, não vai conseguir, porque você não faz uma pedra boiar. Então, quando a gente entende o conceito de final dos tempos e juízo final, a gente pode então passar para o próximo slide, que é entender o que é essa imigração. Por que é necessária essa imigração de espíritos no planeta Terra? Porque cada planeta, cada orbe, ele tem um diâmetro, né? Ele tem um tamanho capaz de suportar energeticamente um número X de almas. Por acaso, o planeta Terra, que está saindo do mundo de expiações e provas para ir ao mundo de regeneração, comporta aproximadamente 30 bilhões de almas, das quais em torno de 7 bilhões estão encarnadas e 23 bilhões desencarnadas. Começou a entender a competição? É quase que um Enem, né? Para ver quem encarna. Então, estar encarnado é um privilégio. Muitos espíritos, né? Eu trabalho aqui na Casa da Luz, né? Com a apometria antigoécia, mas antes de vir trabalhar aqui em Santos, eu trabalhava também no Rio com antigoécia, que é desmanchar magia negra. Então, é muito comum, às vezes, a gente com trabalho mediúnico, né? Você se defrontar com um mago negro. Está ali na sua frente, né? E a maioria deles tem muito conhecimento, ou seja, uma capacidade intelectual muito alta, mas uma capacidade moral muito baixa.
Né? Então, o que faz um espírito realmente evoluir não é o intelecto, é a moralidade. Porém, há necessidade do equilíbrio, daquelas duas asas. Né? Se eu tiver uma asa muito comprida e outra asa bem curtinha, o que vai acontecer se eu tentar voar? Ó, acompanha comigo. Concorda? Se fosse outra asa muito grande, essa pequenininha, eu não vou sair do lugar. Não é isso? Eu vou fazer o quê? Giro, vou fazer looping, que é o karma. O que é o karma? Karma, em sânscrito, né? É o conceito que de roda, é como se fosse a roda, que na realidade você repete. Né? Tem um filme chamado Sansara, né? Que era a história de um monge budista, que mostra exatamente isso. Então, na realidade, a roda de Sansara, o conceito kármico, do karma de sânscrito, é o quê? É eu tentar voltar repetindo aquilo que eu não consegui ainda aprender. Porque no fundo ninguém está aqui para pagar karma, ninguém está aqui para estudar, nós estamos aqui para aprender. Mas prender. Eu nego estar preso. Se eu nego estar preso, eu quero liberdade. Lembrando o nosso Mestre Jesus, conhece a verdade e ela te libertará. Qual é a verdade? Sobre você mesmo, autoconhecimento. Puxa, peraí, Marco. Então tudo começa com autoconhecimento, é isso? É. Você tem que saber quem é você, o que você está fazendo aqui, qual é o teu destino no planeta, por que você encarnou numa determinada família. Detalhe, não tem equívoco, não tem engano. Você nasceu, como diria o nosso Mestre Jesus, como reafirmou Chico Xavier, você nasceu exatamente no seio da família que você tinha que nascer. Por quê? Muitos de nós ainda não entenderam o que é a palavra amar. Amar não é um sentimento, amar é uma energia capaz de transformar tudo e qualquer coisa. Né? O amor consegue agregar as 4 forças do universo conhecidas e a 5ª força que a ciência começa a entender agora. A capacidade de exalar amor pode, na realidade, alterar os efeitos da gravidade gravitacional, altera os conceitos eletromagnéticos, altera o conceito nuclear forte, ou seja, do núcleo do átomo, altera o conceito do núcleo, do que a gente chama de força fraca. Tem a força forte e a força fraca, que a gente consegue entender pelo contador Geiger, que faz o que? Transmutações, e consegue também agregar a força de sincronia. Essas 5 forças são as 5 forças do universo, conhecido pela ciência. A capacidade de amar consegue agregar e produzir coisas, ou seja, uma prece feita por uma mãe, com muito fervor a um filho, não só imanta o campo mental dele, perpetra por dentro do campo mental e é capaz de desagregar desarmonias mentais, é capaz de, às vezes, até curar, corrigir fatores do DNA. Puxa, Marco, caramba, a capacidade de amar é tão importante e tão vital que não adianta você ser um tremendo médium, ter muitas possibilidades de conectividade com o sagrado, se você não conseguir tirar do chakra cardíaco essa capacidade para poder produzir o que deve ser feito. Não adianta o médium ter muita intelectualidade, ter uma boa conexão, se na hora que ele vai dar um passe, por exemplo, ele não faz aquilo com amor. E se você olhar, existe uma consonância enorme entre o chakra da coroa, que é o chakra, né, de receptividade do Antakarana, que é o canal que desce, que os evangélicos chamam de descida do Espírito Santo. Em sânscrito, a gente conhece ele como Antakarana, que é o que te liga ao sagrado, aquele momento em que arrepia a coroa, quando você está pronto para dar um passe, para fazer um trabalho medíocre, você sente a coroa arrepiar. Caramba, o que é isso? Naquele momento, o seu chakra da coroa ficou receptivo, o Antakarana ligou. Aciona imediatamente o coração, porque é através do amor que você vai produzir o efeito necessário, às vezes de limpar uma pessoa, às vezes até de curar, é através do amor. Então, muitas pessoas às vezes não têm tanto conhecimento, mas têm uma capacidade de amar enorme e são médios maravilhosos. É óbvio, se tiver o amor mais o conhecimento, opa, estamos aí entrando no que a nossa querida Maria Modesto Cravo chamou de mediunidade de parceria. Porque não foi à toa
que o Espírito Verdade falou para a gente assim, ó, amai-vos e instruí-vos. Nós temos que nos instruir, nós temos que conhecer mais sobre a fisiologia e a anatomia do corpo sutil, para poder interagir. A gente tem que saber criar ideoplastia, às vezes, quando a gente trabalha em cura, eu trabalho em cura há muitos anos, há quase 30 anos, né? Você tem que fazer a ideoplastia do que é um fígado, o que é um pulmão, o que é um rim, o que é o pâncreas, para poder, o quê? Através daquela ideoplastia, canalizar os fluidos necessários de recomposição daquelas células perispirituais. Porque a cura vem primeiro nas células perispirituais, para depois passar a informação dos códigos genéticos, o genoma, e conseguir chegar no corpo. Então, quando a gente começa a ver essa seleção e emigração de espíritos, nós estamos falando o quê? Que não dá mais para ficar espíritos que não vão ter esse intervalo vibracional. A gente viu isso ali, da agora. Então, peraí, Bechara, você está querendo me dizer que isso é real? Os mansos é a Terra que é o planeta. Né? Jesus já falava do planeta lá atrás, ó. O pessoal pensava que era a Terra que é o Iará, né? Ele está falando do planeta. Jesus era brilhante, né? E existe uma teoria, até hoje, né? O Emmanuel já citou sobre um pouco dessa teoria, tá? Mas a ciência não consegue entender, porque eles acham, né, que o Hercólogos, né, chamado também de Nibiru, é um planeta denso. E não é. Ramatiz explica isso, tá? Que esse planeta Chupão, ele na realidade ele é etéreo, ele é astral. E ele é 3.200 vezes maior que o planeta Terra. Mas é verdade? Não é verdade? Não sei. Tá? Mas é uma teoria bastante, vamos dizer assim, coerente com a doutrina espírita, principalmente no que falou Emmanuel, né, numa das cartas que ele se refere a isso. Então, esse planeta etéreo, vamos chamar assim, ele não vai ser visto, não vai ser identificado por instrumentos que a gente tem aqui, que são bastante paupérrimos, né? Só consegue detectar as coisas do planeta Terra. Mas ele vai alterar a rota, ele vai alterar o eixo gravitacional do planeta Terra, que nós sabemos que já está em alteração. Desde o terremoto do Chile, né? Eu estou lá atrás, de lá para cá, todos os terremotos vêm alterando, né, a curva, que era de 23 graus, no ângulo de oscilação do planeta. A gente vai ver essa foto aí. Então, na realidade, esses espíritos têm que partir, por quê? Porque eles não mais vão conseguir estar dentro do planeta Terra. Vão para onde? Para um mundo de expiações de prova que está começando. Marco, peraí, você está querendo dizer o seguinte: vamos imaginar que a gente fizesse um retrocesso e voltasse lá para o ano 220 a.C. É o quê? É quase primitivo, iniciando expiações e provas. Tá? Então, eles vão ser lá bonzinhos. Todos esses corruptos, né? Todas essas pessoas que na realidade são defasados moralmente, vão encarnar num mundo onde os seres que estão ali, originários desse mundo, vão ser muito piores do que eles. E eles vão aprender começa com D, termina com R e tem O no meio. Vão aprender na dor. E como diria a nossa querida Joana de Ângeles, você tem duas formas de aprender. Ou você aprende no amor, ou você aprende na dor. Como nós somos relutantes, né? Nós somos repetentes, o processo kármico é a repetência, né? Nós acabamos aprendendo muito mais na dor. Então esses espíritos malvados serão bonzinhos lá, né? Porque eles vão encontrar espíritos muito mais rudes, muito mais primitivos, né? Onde a barbárie vai estar instalada, e eles já vão, caramba, porque os princípios adquiridos, os conhecimentos não regridem. Você pode regredir e pega espírito, mas o espírito não regride. Ele não retrograda, ele não anda para trás, ele pode estacionar, mas andar para trás nunca. Então os sentimentos, toda a evolução que ele já adquiriu aqui, quando ele chegar nesse mundo primitivo, né, ele está emigrando, ele está sendo colocado para fora, o que vai acontecer? Ele vai ter um padrão vibracional maior, então as atitudes, os pensamentos, as palavras deles vão ser muito mais, vamos dizer assim, afetas ao que a gente poderia chamar de cristianismo ou evangelho do Cristo, do que aqueles espíritos bárbaros que habitam, né, ou que habitam esses grupos que saíram do primitivismo e entraram em expiação de prova. Está claro então isso? Essa seleção e emigração dos espíritos? Por incrível que pareça, essa é uma foto
que foi revelado em junho de 2014 no planeta Terra. Parece mais uma batata, né? Todo mundo imagina o planeta Terra com aquela coisa ali redondinha, bonita, mas não é não. Onde está mais vermelho aqui? Onde a gravidade está mais intensa. Onde está mais azul aqui, ó, está escrito aqui, né? A gravidade está em menor. Então a gente está dizendo o seguinte, existe uma parte do planeta que vai ter menos alterações que outras. Aí você fala assim, opa, peraí, carta de Geraldinho Pacheco. O norte do planeta sofrerá grandes transformações. Vou migrar para o sul. O que é o norte do planeta? Né? Ásia, Europa, Estados Unidos. Né? Quem são os atrasados? É o sul, né? Brasil, né? América do Sul como um todo, África, Oceania. Né? Então, vai acontecer? Não vai acontecer. Quem já leu aquele livro, Não Acontecerá em 2012, né? Que é mais ou menos o relato do Geraldinho dizendo, né, sobre o Chico, vai ver que na realidade vai depender de nós, do nosso comportamento. Coisas boas podem acontecer e evitar um cataclismo de maiores proporções. Ou, se nós não mudarmos na nossa conduta em relação ao próximo, se o nível de espíritos que estão aqui habitando não conseguirem entender a necessidade de mudança para posterior transformação, é bem provável que os cataclismos aconteçam. Então, depende de nós. Por isso é que a Gênesis diz, ó, nem o Filho, nem Jesus sabe quando isso acontece. Mas é óbvio que a espiritualidade, né, ela tem um planejamento interplanetário. Quando você vê lá o Star Trek, né, os caras olham com tudo assim, assim, com tudo, né? Aquilo é uma forma de mapear que existem outros seres que não são iguais a nós, né? E muita gente fala assim, ah, mas Deus nos fez sua imagem e semelhança. Aí você quer humanizar Deus no conceito de 2 braços, 2 pernas, 2 orelhas, e não é isso. Porque você não é isso. Você é a luz. Tem até uma música, os caras do Vando, né? Você é a luz. É raio, não sei das quantas. Não tinha? Mas ele estava falando certo. Porque o Pai nos fez sua imagem e semelhança porque Ele é luz. Ele é o princípio inteligente de todos os universos. Ele é a máter, ele é a matriz de tudo que leva para o conceito de nós termos o nosso princípio inteligente. Aí você fala assim, peraí, quando você fala em princípio inteligente, você está falando do reino nominal? Não, estou falando do mineral. Porque no mineral existe princípio inteligente. Ele não está manifesto, mas existe. O princípio inteligente está em toda a criação. Por exemplo, quem trabalha com cristal, ou conhece, já estudou sobre cristais, sabe que os cristais têm partículas que recebem comando. Eu trabalho com cristal há muitos anos. Na Casa da Luz a gente trabalha com cristal. Tá? Então você comanda mentalmente e qualifica a energia que vai ser canalizada por um cristal. Puxa, estou falando de um mineral. Vamos lá. Próximo depois do mineral, vegetal. Caramba, eles têm princípio inteligente? Tem. Já se manifestando através do quê? Dos instintos. Depois eu entro no reino, depois do mineral, do animal. Que aí, além dos instintos, começa a ter a emoção, né? Tem aquela história do cachorro, do poodle, né? Que toda vez que a família ia para a igreja, pegava a Bíblia. Eu ficava olhando assim, o bichinho ficava lá sozinho, né? Aí ele ficou observando, já sei. Então quando chegava lá no domingo que a família toda saía, deixava ele sozinho, ele ia lá e pegava a Bíblia e escondia. É real, isso é real. Então ele percebe as coisas, né? Porque ele não quer ficar sozinho, ele já começa a desenvolver as relações de emoção, né? E por muitas vezes um princípio, uma atmosfera já de sentimento. E aí depois, entre o reino animal e o reino hominal, existe um gap monstruoso, que são bilhões de anos. E esse gap é exatamente um estágio precursor à humanidade, que é o reino dos elementais. Para que haja o quê? A formação das polaridades do nosso corpo humano, que se forma no reino dos elementais. Para que se haja, por exemplo, a determinação da incidência da polaridade masculina e feminina dentro do mesmo conceito perispiritual. Então, a gente consegue ver que no reino dos elementais
os princípios da individualidade que vão acontecer especificamente no reino hominal começam a ser maturados ali. E o reino animal, isso está escrito em Planeta Terra em Transição, é uma passagem de Ismael falando, quando ele atinge o ápice, para ele chegar no reino hominal, ele vai passar pelos elementais. Só que antes dele ir para o reino dos elementais, ele faz o quê? Estágios em mundos superiores, onde você tem relatos, tanto de Emmanuel, quanto de Ramatiz, né, quanto da mãe de Chico, em Cartas de uma Morta, em outros planetas, que os animais falam.